Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática. Mas antes de ver o problema, antes de ler o enunciado do problema, vamos fazer a teoria necessária, para entender a resolução do problema, certo? O problema ele trata do assunto piso de um número real, também conhecido como maior inteiro, certo? Maior inteiro aí é entre aspas, porque maior inteiro sozinho, fora do contexto, o maior inteiro não existe, ok? Seria o maior inteiro sob uma certa condição. Aí a gente chama isso de piso de um número real. Aí vamos ver o que seria, Então, para definir o piso de um número real, vamos considerar inicialmente um número real x. Então, seja x um número real. Aí, se x é um número real, o piso de x é definido como sendo o maior inteiro, é o maior inteiro. No caso, se eu paro aqui, aí fica sem sentido porque o maior inteiro não existe, Aí você impõe a condição, que é o maior inteiro, que é menor ou igual a x. Pronto, agora está bem definido, certo? Então, o maior inteiro, que é menor ou igual que x, é definido como sendo o piso de x. Então, a gente conclui que o piso ele é sempre o número inteiro e ele não supera o número, ele é menor ou igual que o número x, certo? Aí, antes de exemplificar, vamos ver qual a notação, utilizada para piso de x. A notação vai ser essa aqui, o x dentro dessas duas barrinhas, certo? Aí isso aqui a gente chama de piso de x. Lembrando que, por definição, isso é sempre um número inteiro. O x pode ser qualquer valor real, certo? Agora o piso vai ser sempre um número inteiro. Então, como exemplo, vamos ver aqui uma lista de exemplos. Suponha que eu comece com um piso de 3. Observe que o piso, por definição, é o maior inteiro que não supera o número. Aí o maior inteiro que não supera 3, no caso, é o próprio 3. Conclusão, se o número é inteiro, o piso é ele mesmo. Agora veja o que é que acontece quando você pega o número decimal, 3,25, por exemplo. O piso de 3,25 é o maior inteiro que não supera 3,25. Aí o maior inteiro que não supera 3,25 é o 3, tá? E se você pega um decimal negativo, menos 3,25, por exemplo, o maior inteiro que não supera menos 3,25 vai ser o inteiro menos 4. Tá? O piso ele é sempre um número inteiro. Agora, sempre que o número do qual você quer o piso for um inteiro, o piso é ele mesmo. Agora, se ele for decimal, você vai pegar o maior inteiro que não supera o número. Ou seja, o maior inteiro que vem antes de 3,25 é 3. O maior inteiro que vem antes de menos 3,25 é menos 4. Tá ok? Então, uma vez definido o piso, tá? Vamos completar agora a teoria necessária para resolver o problema que caiu na prova da IMO, certo? Uma outra parte teórica que a gente vai precisar para resolver o problema é o que eu estou chamando aqui de identidade de Hermite. A identidade de Hermite é uma identidade que envolve o piso de um número real.
ela diz o seguinte: seja x um número real e n um inteiro positivo, tá certo? X é um número real e n é um inteiro positivo. Então, o piso de x somado com o piso de x mais 1 sobre n, mais o piso de x mais 2 sobre n, mais reticência, até o piso de x mais n menos 1 sobre n, isso dá como resultado o piso de nx. Tá? Então, o somatório desses pisos do lado esquerdo dá como resultado o piso de nx. Aí uma coisa que eu quero que vocês observem é que como o piso, ele por definição é um número inteiro, né? A gente do lado esquerdo, a gente tem n parcelas todas inteiras, certo? Porque se você observar, dá para contar olhando os numeradores dessas frações. Porque observe que começa lá no numerador 1, indo até n menos 1, portanto aqui a gente tem n menos 1 parcelas, certo? Mais a parcela inicial, que é o piso de x. Então, dando um total de n parcelas, certo? Só que essas n parcelas são pisos de um número. E o piso de um número real, por definição, ele é um número inteiro. Então, vamos à demonstração dessa identidade, né? E a primeira coisa que eu quero escrever é a observação de que a gente tem aqui n parcelas, que são n números inteiros, certo? Então, inicialmente, note que temos n termos ou parcelas, tanto faz, certo? Temos n termos inteiros. Isso no primeiro membro, certo? Agora vamos admitir também que o piso seja o piso de x igual a A, certo? Então eu vou admitir que o piso do menor cara, porque veja que vai aumentando, né? Olhando para dentro das barrinhas, você começa em x e vai adicionando 1 sobre n, 2 sobre n, até n menos 1 sobre n. Como n é um inteiro positivo, então eu estou adicionando ao x sempre um número positivo. Então, o que aparece dentro das barrinhas vai aumentando, ok? Aí eu estou chamando o menor número, né? O menor número, eu estou chamando o piso dele de A, certo? Então, seja o piso de x igual a A. Agora, vamos analisar o seguinte. Se você observar, ele começou em x, foi aumentando, né? Adicionando as frações 1 sobre n, 2 sobre n, até a fração n menos 1 sobre n. Aí vamos tentar estimar qual é o tamanho da diferença entre o x mais n menos 1 sobre n, que é o maior número que aparece dentro das barrinhas, certo? E o menor, que é o x. Então, vamos analisar essa diferença. Então, note que a diferença entre x mais n menos 1 sobre n e o x, ok? Lembre que x mais n menos 1 sobre n é o maior número que está aparecendo, né? Não o piso, certo? Eu estou dizendo o número que está dentro da barrinha. E x seria o menor, ok? Então, a diferença entre eles é a fração n menos 1 sobre n, ok? A diferença entre x mais n menos 1 sobre nx é exatamente a fração n menos 1 sobre n, que por sua vez é um número menor do que 1, certo? Aí o que é que isso vai indicar? Isso indica que se essa diferença entre o x mais n menos 1 sobre n e x é um número menor do que 1, isso indica que
esse maior número aqui, certo? Ele tem piso igual a A, certo? Ou então A mais 1, tá certo? Não vai ser diferente disso, pois a diferença entre o maior número e o menor, como eu acabei de provar que é menor do que 1, tá certo? Porque a fração n-1 sobre n é exatamente a diferença. E aí essa fração, como é menor que 1, eu concluo que a diferença entre o maior número e o menor, ela é menor do que 1. Acontecendo isso, se eu suponho que o menor tem piso A, o maior vai ter piso ou A mais 1, certo? Então vamos escrever isso. Então, como a diferença é menor do que 1, então o piso do maior número, que é x, o piso de x mais n-1 sobre n, tá certo? Esse piso é igual, ele vai ser igual ao piso do menor número, que eu disse que é A, ou então vai mudar para A mais 1, certo? Então, observe que o maior, ou ele vai ter o piso igual a A, e aí todas as parcelas que aparecem lá na identidade seriam iguais a A, certo? Ou então esse maior cara aqui vai ser A mais 1. Essa é a conclusão. Aí vamos assumir o seguinte: como a gente não sabe, né, quantos termos, na verdade a gente não sabe se todos os termos lá da soma que aparece do lado esquerdo são iguais a A, porque o menor lá eu disse que tinha piso igual a A, certo? Então vai acontecer o seguinte: ou todos têm piso igual a A, ou vai ter uma quantidade que vai ter o piso igual a A e outra quantidade de piso igual a A mais 1. Aí vamos assumir o seguinte: seja K o número de termos, isso eu estou falando em relação à soma que aparece do lado esquerdo, seja K a quantidade de termos que são iguais a A, certo? Eu estou dizendo que tem K parcelas daquela que são iguais a A. Aí daí segue que, como tem n parcelas ao todo, então vai seguir que n menos k termos, ou parcelas, né? N menos k termos são iguais a A mais 1. É claro que se todos forem iguais a A, tá certo? Então esse k vai ser igual ao n, e aí eu não teria, né? O k seria igual ao n, e aí eu não teria nenhuma parcela igual a A mais 1, tá certo? Mas aí eu estou supondo que k dessas parcelas são iguais a A, e aí o restante, que é n menos k, serão iguais a A mais 1. Aí agora vamos somar essas parcelas, certo? Que seria fazer a soma que aparece do lado esquerdo. Então, eu tenho k parcelas iguais a A. Ora, se eu tenho k parcelas iguais a A, né? Se k dessas parcelas são iguais a A, e tem n menos k que são iguais a A mais 1, então qual vai ser a soma do lado esquerdo? Então, assim, temos... São k parcelas iguais a A. Para somar k parcelas iguais a A, o resultado vai dar k vezes A. E tem n menos k parcelas que são iguais a A mais 1. Então, para obter a soma, é só pegar o número de parcelas e multiplicar pelo valor da parcela, tá? Então, aqui é a soma de k parcelas que são iguais a A, e aqui é a soma de n menos k parcelas que são iguais a A mais 1. Então, quando a gente fizer essa conta, isso vai dar igual
a n vezes A mais n menos K, tá certo? Então, admitindo que tem ali K parcelas iguais a A, teremos n menos K parcelas iguais a A mais 1, e aí fazendo o somatório daqueles pisos que aparecem do lado esquerdo da identidade, o somatório vai dar NA mais N menos K, ok? Agora eu vou tentar fazer esse somatório de uma outra maneira, e aí, é claro, fazendo o somatório de uma outra maneira, teria que dar o mesmo resultado. Que resultado? NA mais N menos K, ok? Então, agora vamos analisar o seguinte. Vamos separar as K parcelas que são iguais a A. Então, vejam que se eu admitir que o piso do menor número era A, para a gente obter escrever explicitamente as K parcelas que são iguais a A gente começa no piso do menor número, e aí vai pegando o piso de x mais 1 sobre n, reticência, até chegar em K parcelas. Ora, para chegar em K parcelas, é só eu ir até x mais K menos 1 sobre o n, certo? Então, essas são as K parcelas que são iguais a A. Porque se você conta aqui pelo numerador, começando aqui no 1, indo até K menos 1, eu vou ter K menos 1 termos. Somando com a inicial, eu vou ter um total de K. Então, esses K pisos aqui são os K primeiros, né? São as K primeiras parcelas que aparecem na soma da identidade do lado esquerdo, certo? Então, aqui, essas parcelas que eu separei são todos, esses termos aqui, são todos iguais a A. Certo? Agora vamos separar as que são iguais a A mais 1. Ora, as que são iguais a A mais 1 são as que vêm depois desta aqui, né? Então, se a gente continuar aumentando o numerador das frações, a gente vai ter piso de x mais k sobre n. Aí a próxima é piso de x mais k mais 1 sobre n. Reticência até a última parcela lá da identidade, que é x mais n menos 1 sobre n. Aí essas aqui, né, que eu separei agora, são todas iguais a mais 1, ok? Então tá aqui, eu separei todas as K parcelas que são iguais a A. E aqui estão as N menos K parcelas que são iguais a A mais 1. Agora vamos comparar as seguintes parcelas. Eu vou pegar o piso do maior número dessa lista aqui de cima e o piso do menor número desta lista aqui de baixo. Ou seja, eu vou comparar o último termo, tá certo? Dessa lista de cima, eu vou comparar esse aqui com o primeiro da lista de baixo. Então, observe como o piso de x mais k menos 1 sobre n, que é o último da lista de cima, certo? Esse aqui ele é igual a A, tá? E pegando o primeiro da lista de baixo, que é o piso de x mais k sobre n, esse a gente sabe que é igual a mais 1, certo? Então, como esse aqui é igual a A e esse é igual a mais 1, isso significa que o A mais 1, certo? Isso significa dizer que o A mais 1 ele é maior que esse número aqui, ó.
ele vai ser maior que x mais k menos 1 sobre n. Por quê? Porque o piso desse número, como é A, significa que A é o maior inteiro que não supera ele. Então, se A é o maior inteiro que não supera ele, o A mais 1 vai vir depois dele, certo? Porque o A mais 1, ele é o inteiro imediato depois do A. Como o A é o maior inteiro que não supera o x mais k menos 1 sobre n, isto é, A é o maior inteiro que vem antes desse número, então o A mais 1 vai vir depois dele. Ou seja, o A mais 1, ele é maior que o x mais k menos 1 sobre o n, que por sua vez vai ser menor ou igual que o x mais k sobre n. Por quê? Porque o A mais 1 é exatamente o piso de x mais k sobre n. E o valor do piso a gente sabe que é menor ou igual que o número, tá certo? Por definição. Ok? Então o A mais 1, ele vai estar entre o x mais k menos 1 sobre n e o x mais k sobre n. Tá? Então, uma vez válida essa desigualdade, vamos nos livrar desse denominador multiplicando tudo por n. Só que n, como é um inteiro positivo, né, não vai afetar a ordem das desigualdades. Então, multiplicando por n, a gente vai ter nx mais k menos 1 menor que na mais n, que por sua vez é menor ou igual que nx mais k, certo? Agora vamos isolar o nx. Veja, se você começa pela desigualdade da direita, está escrito o quê? Que o nx mais k é maior ou igual que na mais n. Aí, se eu passar o k para a esquerda, eu vou ficar com nx maior ou igual, né? Passando o k para a esquerda, fica o quê? Fica na mais n menos k, ok? Isso olhando a desigualdade da direita. Passando o k para o lado esquerdo, vai ficar assim, nx maior ou igual que na mais n menos k. Que por sua vez, se você vier para a desigualdade da esquerda, né, e isolar o nx, você vai concluir que ele é menor que o na mais n menos k mais 1, ok? Então, com isso, a gente prova o quê? A gente prova que o nx, ele é maior ou igual que na mais n menos k e estritamente menor que na mais n menos k mais 1. Aí isso significa o quê? Isso significa dizer que o piso de nx, tá certo? O piso de nx, ele é exatamente o valor na mais n menos k. Porque o piso seria o quê? Seria o número inteiro que é que é menor ou igual que o nx. Então, ele vem antes do nx, que é o que está dito aqui, ó. Ele é menor ou igual que o nx. E que quando você somar 1, vai ultrapassar o nx, ou seja, o na mais n menos k mais 1, que é o que está escrito aqui, ele é maior que o nx. Aí, por isso que o piso de nx vai ser exatamente o na mais n menos k, certo? Aí eu não sei se vocês recordam o somatório. O somatório, né, daquelas parcelas que aparece do lado esquerdo da identidade que a gente quer provar, a gente fez o somatório e deu na mais n menos k, certo? Só que na identidade diz do lado direito que o valor da soma é piso de nx. E como piso de nx, a gente encontrou o mesmo valor da soma do lado esquerdo, que é na mais n menos k. Aí com isso a gente conclui, tá certo? A prova da identidade. Isto é, com isso a gente conclui que o piso de x
somado com o piso de x mais 1 sobre n, mais o piso de x mais 2 sobre n, mais reticência, mais o piso de x mais n menos 1 sobre n, a soma desses pisos vai dar igual ao piso de nx. Porque a gente fez primeiro a soma do lado esquerdo, a gente viu que deu NA mais N menos K, né? E isso inicialmente. E no final da demonstração a gente viu que o NA mais N menos K também era igual ao piso de NX, né? E aí, portanto, está provada a identidade de Hermite, tá certo? E agora a gente pode ir ao enunciado do problema que caiu na Olimpíada Internacional de Matemática, certo? Temos agora a teoria necessária para resolver o problema. Então vamos ao enunciado. Então temos aqui um problema da IMO, certo? Que diz o seguinte: seja x um número real, ele quer que você prove que o somatório do piso de x mais 2 elevado a k dividido por 2 elevado a k mais 1, o somatório indo de k igual a zero até infinito, isso dá igual ao piso de x. Aí pela teoria que a gente fez antes, né? A gente só fez o seguinte: definiu que era o piso de um número real e viu lá a identidade de Hermite, certo? Então vamos usar a identidade de Hermite para resolver esse problema. Então vamos à solução do problema. Vejam, a identidade de Hermite, a gente sabe que o piso de x mais o piso de x mais 1 sobre n, mais o piso de x mais 2 sobre n, mais reticência, até o piso de x mais n menos 1 sobre n, isso é igual ao piso de nx, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o n igual a 2. Esse n que aparece na identidade de Hermite, eu vou fazê-lo igual a 2. Aí quando o n da identidade ele for igual a 2, vejam que essa identidade, o lado esquerdo dela, vai se resumir a duas parcelas, né? Se eu faço n igual a 2, a identidade só vai até aqui. Vai ter o piso de x e o piso de x mais meio, certo? E do lado direito vai ficar o quê? Vai ficar o piso de 2x, se eu estou fazendo n igual a 2. Então, fazendo n igual a 2 na identidade de Hermite, a gente chega a essa conclusão, que o piso de x mais o piso de x mais meio é igual ao piso de 2x, ok? Agora, isolando o piso de x mais meio, a gente vai ficar com piso de 2x, passando essa parcela para o lado direito, vai ficar menos o piso de x. Isso aqui vai ser um resultado importante para aplicar na solução do problema que a gente quer resolver, certo? Ou seja, fazendo n igual a 2 na identidade de Hermite, certo? A gente obteve que o piso de x mais meio, ele é igual ao piso de 2x menos o piso de x, tá? Então, vamos voltar lá na identidade do problema, certo? Ele quer que prove que o somatório, né, do piso dessa fração, o somatório indo de k igual a zero até infinito, é igual ao piso de x, ok? Então vamos manipular esse somatório fazendo o seguinte: eu vou pegar essa soma, essa fração, né, que vem aqui dentro das barrinhas, e vou escrever como sendo a soma de duas frações. Então isso aqui ficaria o quê? Ficaria o somatório, certo? Do k indo do zero, o k indo do zero até infinito, do piso. Aí quebrando isso aqui em duas frações,
o x vai ficar dividido por 2 elevado a k mais 1, somado com... Ora, se você pegar 2 elevado a k e dividir por 2 elevado a k mais 1, isso vai dar exatamente 1 sobre 2, ok? Então, porque aqui é só fazer divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, o resultado vai ficar 2 embaixo, porque o expoente k mais 1, ele é maior do que k, certo? Aí agora observe que o que aparece, né, como piso, o que aparece dentro da barrinha é exatamente, né, o que nós temos quando é o que nós obtivemos, né, quando fizemos lá na identidade de Hermite, quando fizemos o n igual a 2. Observe, nós temos que o piso de x mais meio é o piso de 2x menos o piso de x. Eu vou utilizar esta informação lá, porque lá ficou o piso de alguém, né, mais meio. Aí a gente sabe que isso vai dar igual ao piso do dobro desse alguém menos o piso desse alguém. E este alguém é exatamente o que? A fração x sobre 2 elevado a k mais 1. Então a gente sabe que o piso, né, de alguma coisa mais meio, isso pode ser trocado por o piso do dobro dessa coisa, certo? Só que aí, se a gente dobrar essa fração, a gente vai obter x sobre 2 elevado a k, ok? Dobrando essa fração, o expoente vai diminuir uma unidade, o expoente que aparece nessa potência do denominador. Aí fica o piso disso menos o piso do x sobre 2 elevado a k mais 1, ok? Que observe, né, voltando lá na igualdade que a gente tem, que está escrito assim, ó, piso de x mais meio, né? Isso dá igual ao piso do dobro de x menos o piso de x. Só que quem faz papel desse x nessa igualdade, quem faz papel do x aqui é essa fração. Então, lá está escrito piso, né, de x mais meio, dando como resultado o quê? O piso do dobro de x. Aí eu fui e dobrei essa fração. Quando eu dobro essa fração, eu encontro x sobre 2 elevado a k, menos o piso de x. Só que o x nosso aqui é x sobre 2 elevado a k. Aí por isso que aqui fica menos o piso de x sobre 2 elevado a k mais 1. Tá certo? Então agora vamos somar, né, desde k igual a 0 até infinito para ver o que é que vai acontecer. Então, fazendo o somatório, observe que quando k for igual a 0, né, vai ficar o piso, 2 elevado a 0 é 1, então vai ficar somente o piso de x, menos o piso de x sobre 2, ok? Porque eu estou fazendo k igual a 0. Aí mais k igual a 1, aí vai ficar o quê? Se o k for 1, vai ficar o piso de x sobre 2, menos o piso de x sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aí mais, aí se o k for igual a 2, vai ficar o piso de x sobre 4, menos o piso de x sobre 8. E assim por diante. Veja que o k vai de 0 até infinito. Só que essa soma que a gente obteve aqui, observe que ela é uma soma telescópica, né? Você tem sempre o cara negativo, né? O cara que tem um sinal de menos na frente, ele tem um como ele, né, com o sinal de mais logo adiante. Então todos esses termos aqui, né, eles são cancelados, tá certo?
e aí sobrevivendo apenas, né, restando apenas o piso de x, como a gente queria provar. Lembrando, só voltando aqui no enunciado, o enunciado queria que a gente provasse que o somatório desses pisos, né, com o k indo de 0 até infinito, dá igual ao piso de x. E aí, fazendo as manipulações, a gente concluiu exatamente isso, que a soma dá exatamente o piso de x. E aí o problema está resolvido, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.